Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para que a gente possa responder as perguntas que são colocadas aqui para a nossa equipe. E hoje nós vamos responder a seguinte questão: como o tempo é contado no plano espiritual? Pergunta interessante essa. Como é que a gente conta o tempo num lugar onde a matéria ela é menos densa, onde ela não existe, onde a contagem pode se acontecer de um jeito diferente? Para poder me ajudar aqui a responder e a esclarecer, eu vou buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 240, onde Kardec faz a seguinte inquirição. Os espíritos compreendem a duração como nós? Ele está perguntando se o tempo para os espíritos é o mesmo, é muito parecido com o nosso. E a resposta dos espíritos foi: não. E isso faz que nem sempre nos compreendais, que se trata de fixar datas ou épocas. Ou seja, o Espírito está dizendo aqui que, para eles, é muito difícil fixar uma data exata, uma época exata. Por quê? Porque justamente a contagem do tempo lá, ela é muito diferente. Então, Kardec aproveitou a resposta dos Espíritos e fez a seguinte observação logo abaixo nessa pergunta: os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos tão longos para nós não são, aos seus olhos, mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira em que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Nessa explicação de Kardec, agora ficou um pouco mais claro o que os espíritos quiseram dizer com a resposta de que a duração do tempo para eles não é igual para nós e as dificuldades que eles têm de marcar determinadas datas, determinadas épocas para falar com maior clareza. Veja só, se a gente estiver vendo uma vista, uma paisagem de perto, eu vou ver muito detalhadamente todos os altos e baixos, os buracos, os rios, os lagos daquela paisagem, que compõe aquela paisagem. Porém, conforme eu vou me afastando dela e vou ficando num plano mais alto, mais alto, mais alto, eu não consigo mais ver onde é que está aquela montanha, onde é que está aquela baixada, onde é que está aquele vale, onde é que está aquele ponto mais alto. Eu não consigo mais enxergar as variações do relevo à medida que eu vou me distanciando daquilo. Ele faz essa comparação dizendo o seguinte: para nós, o tempo que estamos aqui vivendo nesse mundo material pesado, a gente consegue contar bem esse tempo. Isso aconteceu no dia tal, isso aconteceu a tal hora, essa situação durou de tal hora, ou de tal dia, tal dia. Por quê? Porque a gente está aqui, vivendo aqui nessa matéria densa, vendo muito de perto as coisas acontecerem, passando num ritmo muito, muito, muito devagar, e a gente consegue contar minuto a minuto, segundo a segundo desse tempo, do que está acontecendo. Então a gente consegue definir isso muito mais claramente. No plano espiritual, quando eu saio dessa matéria, quando eu estou fora desse corpo denso, desse corpo aqui que marca o tempo na Terra, inclusive ele tem um tempo de existência, as nossas atividades têm um tempo de início, meio e fim, né, em que eu preciso concluir, porque daqui a pouco vem a noite. Então, o tempo aqui para nós, ele é diferente quando eu estou fora, e quando eu estou fora desse corpo, quando eu estou no mundo espiritual, também essa medida, ela acontece de com uma outra velocidade. Por quê? Conforme eu me afasto da matéria cada vez mais, esse tempo que eu estou contadinho aqui, ele vai se misturando com toda a eternidade. Ou seja, para o espírito não existe um tempo, porque o espírito não tem fim. O espírito não vai ter um final. Ele não vai acabar, ele não vai morrer, ele não vai se desintegrar. Ele vai continuar a sua existência. Então, quando ele vai se afastando da matéria e vive mais esse mundo espiritual, a percepção dele do tempo, ela passa a ser muito diferente da nossa. Então, o que para nós durou um século, para ele pode ter durado um segundo.
foi uma atividade. Demorou um século para fazer tal atividade. Ou seja, para a espiritualidade, aquele século pode ter sido uma atividade só, né? E depois, no livro A Gênese, Kardec vai também trazer um esclarecimento um pouco mais aprofundado, né? Porque o livro A Gênese foi lançado após o Livro dos Espíritos, após bastante estudo de Kardec, lá em 1869, depois de tudo isso, 1868, desculpa. Depois de tudo isso, ele vai dizer que o tempo lá na espiritualidade é uma sucessão de coisas ligadas à eternidade. Ou seja, o tempo lá, ele é medido conforme as atividades que você faz, e não minutos, segundos, dias e horas, como é contado o nosso tempo aqui na Terra. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, faz também aí as suas observações, se você gostou dessa resposta, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos nossos comentários. Um grande abraço e até mais. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.